A minha manchete é um after do que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está acontecendo uma quebradeira total. E eu fui pesquisar esse final de semana as grandes manifestações no planeta. A maioria das grandes manifestações, telespectador, visa sempre uma coisa: tirar o governo do poder e entrar um outro governo. Foi assim na Rússia, na grande manifestação da Revolução Russa, foi assim a Revolução Iraniana, que tirou Reza Pahlavi e botou os ayatollahs, foi assim em tese a Primavera Árabe, que começou do Egito, foi a Argélia, a Líbia. Ali foi um arrastão, caiu todo mundo, de Gaddafi, todo mundo, a Mubarak, para trocar o governo. Essa manifestação americana, ela tem uma característica. Primeiro, ela é acéfala, não tem um líder maior, tem uma organização que dá algumas diretrizes, mas não tem um líder. Ela não tem um objetivo, vou tirar Trump, vou colocar democrata, não. Ela tem uma coisa que eu falei durante aquelas minhas colocações sobre o mundo pós-coronavírus. A sociedade americana, ela está doente. O capitalismo americano está decadente, terminou o capitalismo americano. Vai ter que vir um outro capitalismo. Porque a sociedade jovem nos Estados Unidos está fazendo uma demonstração de protesto contra o establishment americano. Uma desigualdade total de renda, um racismo muito grande, um governo que visa só as corporações. Prova que os Estados Unidos hoje já perdeu para a China. Perdeu em PIB, perdeu em liderança mundial, perdeu a guerra do coronavírus. Veja só, o país mais rico do planeta, com maior tecnologia, não tinha máscara, não tinha nem ventilador. Isso aí, para o cara que conhece política e vê análise sobre um fato que está acontecendo, mostra a decadência americana. E o seu povo americano foi para as ruas para mostrar isso, país de maior desemprego no planeta. Ah, porque o americano volta pelo bolso. Eu quero ver como é que ele vai voltar no bolso em novembro, porque não tem nem bolsos americanos mais. E o pior de tudo, que eu acho que essa demonstração de revolta do povo nas ruas, onde não tem um objetivo político, tem um objetivo que começa pacífico, mas depois vem à noite, ele parte para a violência, extremamente violento. Nova York, há pouco, antes de sair de casa, Nova York entrou no toque de recolher. Veja só, a cidade de Nova York nunca na vida entrou em toque de recolher. Isso não existe, isso está acontecendo hoje, é uma coisa fantástica isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter que se reinventar, por causa que o pós-coronavírus vai ser cruel para os americanos. E o pior disso tudo, dona Magda, é que não tem uma previsão se vai durar mais uma semana, mais um mês, o que vai durar, o tempo que vai ter. E essa é a realidade dessa crise americana. Isso aí não só eu, mas também grandes analistas mundiais estão vendo não uma crise política, uma crise socioeconômica que está acontecendo nos Estados Unidos. Luiz Farias, perdão, pode continuar. É que tem um grande componente de crise política também, porque esse é um momento exato para os democratas conseguirem diminuir a força dos republicanos por lá. Os Estados Unidos, antes de tentar entender isso, a gente tem que tentar entender a estrutura social do americano. O americano, não é à toa que o nome é Estados Unidos da América, porque eles têm a coisa muito mais voltada para o bairro, para a comunidade em si, do que para a cidade, do que para o estado e até para o país. As coisas vão crescendo de bairro para condado, para município, para estado, e aí assim, isso permite, infelizmente, que as questões não só raciais, mas também não só a questão da cor, mas a questão racial, por exemplo, de bairros chineses, a questão religiosa de bairros judaicos, de bairros muçulmanos que estão crescendo também dentro do território americano, essa divisão ela é riquíssima para os democratas. E até então, o momento era de derrota absoluta para os democratas na próxima eleição. Trump estava com a eleição garantida, a pandemia veio, enfraqueceu, mas o americano entende que era uma questão externa. Ele sabe que se não fosse a pandemia, a coisa ia de vento em popa e só cresceria. Né? A maior economia do mundo continua sendo americana. O modo capitalista americano ainda é o vigente. Tanto é que a China se apropriou dele. A China não criou um novo capitalismo, ela se apropriou do capitalismo americano. Ainda acho que os republicanos sobrevivem a tudo isso. Ainda acho, não sei que rumo essas coisas vão tomar.
Porque, de novo, assim como a esquerda aqui no Brasil, os democratas erraram o fio. Eles tinham na mão os manifestos que poderiam levar adiante e levar vantagem com isso. Mas quando você vira o fio, quando a loja da Nike é saqueada e 50 pares de Air Jordan são roubados, alegando estarem fazendo isso em nome da cor, quando John Jones, por exemplo, um boxeador, tu deve conhecer, um dos maiores representantes da comunidade negra, se revolta com a comunidade negra lá dentro dos Estados Unidos, faz a postagem que fez hoje, se volta contra esses rebeldes pagos para incitar a destruição dentro do território, como foi flagrado ele brigando com uma rapaziada. Quando você toca fogo em comércio de comerciantes negros que imploram na frente dos manifestantes, que estão junto na causa e que não destruam sua economia, que já vinha sido destruída pela pandemia, os democratas erram a mão, erraram o fio. Foi assim como aqui. Mas quando você envolve, por exemplo, pagar a torcida organizada para fazer o que fizeram, quando marginais soltos de tornozeleira eletrônica, como estavam em São Paulo, integrando a torcida do Corinthians e torcida do Palmeiras, fazendo a quebradeira do jeito que fizeram, batendo em outros brasileiros do jeito que bateram, o mínimo que a gente pode esperar é uma resposta violenta. Mas, Marconi, quem ganha essa manifestação não foi orquestrada pelos democratas, ela surgiu natural isso. Minnesota é totalmente democrata. Mas foi o estado que mais perdeu com mas isso Minnesota aí. é totalmente democrata, Chico. O movimento nasceu lá e nasceu válido. Mas foi destruído com essa manifestação. Mas sim, é isso que eu estou dizendo. Democratas não estão ganhando nada. Mas é exatamente o que eu acabei de dizer. Eles tinham na mão a manifestação. Minnesota é toda democrata, do primeiro ao quinto. O seu prefeito democrata, o governo toda democrata. Tinha na mão para levar adiante para o restante dos Estados Unidos. Erraram o fio. Esse discurso não se repete mais. Chegou o momento da divisão. Agora é pau. Não tem mais conversa. O Russo quer Dona participar, Magda, por favor. na sexta, acho que na quinta ou na sexta nós iniciamos a discussão desse assunto, né? E eu marquei desconfiança. Não podia ser simplesmente isto gerar tantas coisas que nós estamos tendo, né? Deveria haver alguma coisa por trás. Então, o primeiro esclarecimento que eu tive é que se começou a ter acesso à história, não só recente, mas a história nos contando de quantos negros foram mortos, inclusive em um ato similar a esse, e os policiais saem, Chicão, nem presos. Não presos. Nem presos. Neste caso, o rapaz o que fez isso, hoje já saiu um laudo, uma perícia feita pela família da vítima, ele foi morto ali. Quando ele foi carregado, ele já estava morto, ele foi sufocado naquele ato ali. E o cara não saiu preso, eles foram demitidos. Se não desse esse rolo todo, como aconteceu nos outros casos, porque nos outros casos não foram condenados. E os 3 policiais que assistiram, 3 assassinos que se somam ao assassinato que fez aquilo ali, estão soltos, não aconteceu nada com eles. Eles ficaram assistindo alguém ali 9 minutos, matando alguém, e matou, a perícia mostrou. Então, por isso que eu consegui entender agora essa revolta que eu não consegui entender a semana passada. A pesquisa que saiu nos Estados Unidos dá, depois da pandemia, o Trump com 10% atrás do candidato, dele. O Trump mas atrás. Eu não sei o sistema americano, porque a Hillary já fez mais votos que o Trump e não ganhou. Nós vamos esperar isso. Mas fica fácil entender o movimento que acontece durante o dia, que são de pessoas pacíficas, de pessoas irresignadas, com a marginalia que vai à noite, e eu pensei que fosse privilégio nosso, não. No primeiro mundo, na maior economia do mundo, está se fazendo saques, e isso são vândalos, isso não tem nada a ver com esse rapaz que morreu. O que não se sabe é que, diferente de nós que teremos uma eleição só daqui 3 anos, nós teremos muitos fatos até lá, o Trump tem uma eleição daqui 5 meses. E a leitura que a pandemia está sendo feita no mundo, especialmente ele que é o condutor da maior nação desta terra, e como ele disse que era um little grip, lembram? Uma gripezinha, não se sabe ainda o reflexo disso nas eleições. Eu gostaria só de fazer uma observação. E o Trump tem uma outra coisa, Ari. Ele vai responder com os manifestantes com um tiro. Aí vai ser o tiro no pé dele. Não, mas muitos dos assuntos que a gente fala aqui, na verdade, orbitam em torno de um fenômeno que a gente está vendo. Talvez nunca houve um momento de colapso global onde a gente está tão sintonizado e de forma instantânea com tudo que está acontecendo e com várias narrativas paralelas, né, para usar o termo que o Marconi gosta. Então,
o resultado disso a gente vai ver daqui a pouco, qual é o impacto que isso vai ter em toda uma sociedade. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, com um fenômeno que começou, acho que lá na Primavera Árabe, a gente começou a ver essa convergência de opiniões em prol de um movimento. E só que agora as coisas estão acontecendo, apagaram a luz da Casa Branca ontem, hoje já estava bombando na internet, com uma série de opiniões e um direcionamento aí, depende do direcionamento que eu acho que quer dar. Eu acho que nessa hora a gente tem que necessariamente estabelecer um comparativo. Veja você, 2 dias depois desse crime, porque foi um assassinato, né? Não foi uma operação policial, foi um assassinato. Sem qualificação. 2 dias depois desse crime, os 2 foram demitidos pelo governador, né? E já tem, a qualquer momento deve sair uma ordem de prisão para eles. O assassino no segundo dia estava preso. No segundo dia estava preso. E os outros 2, tinha mais 2 deles livraram a cara, porque parece que eram subalternos, não sei o quê. Mas vão pegar a cadeia. Vai soar para todo mundo. Hoje já estavam... Mas já estão demitidos. Já estão demitidos. Agora eu não. fico imaginando, se isso fosse aqui no Brasil, ia virar um inquérito administrativo. Que não ia ter fim. A investigação, aí um processo administrativo. Não ia acontecer nada. Basta ver o caso do João Pedro, do menino de 14 anos. Não, e aquele do supermercado, lembra? Não, mas honestamente... Lembra? O cara fez a mesma coisa, eu lembrei disso na hora. Mas honestamente não dá para ter tanto de certeza, porque esse mesmo assassino que hoje está preso, graças a essa repercussão e ao barulho, ele já tem 18 inquéritos e respondeu em liberdade. Inclusive de violência contra a mulher 18. dele. Ele tem 20 anos de polícia e um caso por ano desse tipo. Ele continuava trabalhando na rua. Ou seja, só foi mandado embora por causa da repercussão. Por causa da repercussão. Um imbecil fardado. Um imbecil Com fardado. um revólver na cintura e distintivo no peito. E os outros 3 ainda absolutamente coniventes, ainda com um deles tentando passar na frente para impedir que alguém filmasse. Essa foi a diferença do caso do Rodney King. E levanta esse questionamento, né? Quer dizer, os problemas da corregedoria da polícia lá nos Estados Unidos. Pô, eles não investigam a conduta do policial, como é que o policial está se comportando no dia a dia. Pô, um policial que tem 18 registros, andar na rua com a arma na cintura, para aí. Claro que a coisa se amplificou, porque matou um negro, enfim, coisa e tal. Mas esse sujeito era um perigo para qualquer cidadão. Tanto que um dos casos envolve 2 ou 3 casos. Claro, é uma minoria, perto do que, mas também envolvem brancos. Agora é de se localizar esse caso do Brasil mesmo, que fim levou aquele rapaz do supermercado. Porque ele foi preso, de repente é solto e a gente não fica nem sabendo. Já deve estar no Paraguai morando. Sim, não, morte. Eu estou dizendo o infrator. Ele está dizendo o infrator. O infrator, que fim levou, se não está solto. E quando eu vi essa cena, eu me lembrei imediatamente. Só um usou o braço e o outro usou a perna, mas foi a mesma coisa, gente. O mesmo E ele também pedia socorro, né? Dizendo, eu estou perdendo ar. Eu estou perdendo ar, estou perdendo ar. A coincidência assustadora nesse caso agora do George Floyd é a frase I can't breathe, né? Que foi a mesma do Carter. Né, que em 2014, eu acho, se não me engano, eu vou dizer... a mesma frase implorando por respirar. E eu vou dizer o seguinte para vocês, eu não duvido que esse segurança, que esse lá do Rio de Janeiro, não esteja lá mesmo trabalhando.